A agência Moody's acaba de elevar a nota de crédito do Brasil, colocando a gente a um passo do grau de investimento, pessoal. E isso é tudo que eu não falo aqui no canal, né? Eu falo justamente o oposto. Tudo que ela trouxe de justificativa, eu tenho trazido aqui o contrário. Mas eu vou apresentar para vocês por que esses argumentos que ela está colocando não me convencem. Dá uma olhada porque a CNN repercutiu e eu vou trazer cada um dos 4 argumentos dela e explicar quais eu concordo e quais eu não concordo. Dá uma olhada. A Moody's justificou essa decisão citando o crescimento do PIB brasileiro, que está mais robusto, contas externas mais equilibradas e também o compromisso do governo brasileiro com a meta fiscal e uma expectativa de estabilização da proporção da dívida PIB do país. Pois é, galera, o primeiro argumento do PIB, o crescimento do PIB, eu falo muito aqui. O PIB do Brasil está crescendo sim, eu concordo, só que isso é por conta de um excesso de gastos do governo, justamente porque o governo está endividando, porque o governo está gastando mais do que arrecada. Então, esse crescimento do PIB, na minha visão, não é saudável. O segundo argumento de contas externas estabilizadas, concordo. O Brasil já tem muito tempo, não tem dívida externa, não tem dívida em dólar. A nossa dívida é interna, a gente precisa quitar os nossos credores que estão aqui dentro do Brasil. Então, realmente, em termos de contas externas, o Brasil, na minha visão, está tranquilo, a gente tem reserva e tudo mais. Agora vem os outros 2 pontos. O primeiro, ela diz que o governo está comprometido com a meta. Isso é um absurdo. A pessoa que escreveu isso é uma pessoa completamente ignorante em termos de Brasil, tá? O Brasil não está comprometido com a meta fiscal. O governo vem cada vez mais piorando a sua meta. Piorou no primeiro ano de governo, depois ele mudou a meta piorando, agora ele não deve entregar esse ano e muito provavelmente não vai conseguir entregar nos próximos anos. Então, esse argumento para mim é totalmente falho. E o outro é a estabilização da dívida, que segundo a Moody's, o Brasil está caminhando para estabilizar a sua dívida, o que não faz o menor sentido. Ontem mesmo eu fiz um vídeo falando que mais uma vez em agosto a gente teve um crescimento da dívida, inclusive acima do esperado. A gente não tem nenhum sinal, né, nenhum viés de que essa dívida está indo por um caminho de se estabilizar, né, de ficar estabilizada. Então eu discordo frontalmente. Mas aí também você pode pensar, porra, Viega, você é um merda, o caralho, pô, é a Moody's, tem economistas brilhantes lá e tal. Bom, eu não sou o único que pensa dessa forma, né? Inclusive eu fiz um vídeo sacaneando o Lula e o Haddad, que o pessoal da FIT, porra, teve que lançar uma nota dizendo que da parte deles o Brasil está muito longe do grau de investimento. Então dá uma olhada que a própria CNN fez essa explicação. Dá uma olhada no vídeo que na volta eu concluo para vocês o que eu tenho de visão sobre isso. A decisão vem na contramão do que disse outra grande agência de risco, a Fitch Ratings. Vocês se lembram no comunicado da semana passada, a Fitch dizendo que a atual política fiscal do Brasil é fraca e coloca o país numa situação de vulnerabilidade. A Fitch disse ainda que esse PIB maior, como o atual, não resolve os problemas fiscais. Por aí você vê, né? A economia é muito isso, tem várias visões, né? A Moody's está entendendo que a gente está para um caminho correto. Eu já penso como a FIT, eu acho que a gente não está no caminho correto. E o único jeito do governo do PT, do governo Lula, colocar a gente no trilho do grau de investimento seria ele voltar a controlar as despesas que ele não está fazendo, apesar da Moody's estar falando que está fazendo, controlar muito mais ainda o que se gasta nesse governo com coisas inúteis, né? E mais do que nunca, começar a respeitar os contratos, respeitar o arcabouço fiscal. Porque quando você olha, o Brasil tá indo num caminho de entregar o arcabouço fiscal. Não, calma aí. A gente está vendo o STF, Flávio Dino, colocando algumas despesas com queimada para fora, está colocando algumas outras despesas também para fora. Aí aquela metáfora que eu falei da dieta, né? Pô, você está fazendo uma dieta, aí você fala, pô, eu tô indo bem na dieta. Eu só tô desconsiderando os 2 Big Mac que eu como todo dia da minha planilha porque eu não quero contabilizar. Não interessa, né? O que vale é o que você está ingerindo de comida. E aqui no Brasil é a mesma coisa, vale o que você está gastando. Se você está gastando com queimada, mas é necessário, beleza, mas você está gastando. Eu vou gastar com vale, não sei o quê. Você está gastando? Estou gastando. Não importa se está dentro ou fora do arcabouço. A ideia do arcabouço é como se fosse um plano de dieta. Você tem que seguir aquilo ali. Se você está burlando aquele negócio, você vai engordar. E é exatamente isso que está acontecendo aqui no Brasil. A gente continua numa rota muito ruim. Então eu discordo frontalmente da Moody's. Não sei por que os caras tiveram uma análise como essa. Eu concordo mais com a Fitch e sigo fiel ao que eu penso. O Brasil está na rota de colisão. Vai demorar 2 anos, 3 anos? Eu não sei. Mas o Brasil vai chegar num final de ciclo em que a gente vai ter exatamente o mesmo problema que a gente teve na Dilma. Inclusive, o Brasil teve grau de investimento.
Na própria época do Lula, né? Quando o Brasil crescia por causa da China e tal, toda aquela história que eu sempre conto aqui, a gente recebeu o grau de investimento. E sabe onde a gente perdeu o grau de investimento? Justamente no final do ciclo. Quando a gente estava gastando muito mais do que arrecadava, a dívida estava subindo, 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 aquele negócio estourou, a gente teve aquela recessão braba da Dilma e tiraram o nosso grau de investimento. Então, eu discordo frontalmente, essa é a minha visão, mas você pode ter uma visão diferente e colocar aqui nos comentários, só não pode deixar de seguir o canal, beleza? Então, essa é a minha visão e vejo você no próximo vídeo.